Nós vamos, em primeiro lugar, entender o que é Espiritismo. Espiritismo não é apenas algumas pessoas caridosas que têm boa vontade e distribuem comida com os pobres. O Espiritismo é mais do que isso. Eu vou usar hoje, na minha introdução, palavras do próprio Allan Kardec, o maior e o mais famoso codificador espírita do mundo e autor das obras que servem de base para o espiritismo brasileiro, principalmente o espiritismo chamado espiritismo científico, não o espiritismo baixo da macumba, da candomblé, da umbanda, mas o espiritismo kardecista, ou de mesa branca. Na introdução da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritas, Allan Kardec dá um resumo de quais são os principais pontos da doutrina espírita. Ouçam o que diz Allan Kardec. Eu fiz apenas um resumo, não é tudo, mas é mais ou menos para que vocês tenham uma base. Os espíritos revestem temporariamente, ou revestem-se temporariamente no invólucro material. E esse invólucro material é o que Allan Kardec chama de corpo, que é isso aqui, carne, é o meu corpo e o seu corpo, perecível, cuja destruição pela morte restitui aos espíritos a liberdade que eles buscam. Então, kardecismo crê que você é um espírito que habita um corpo. Você é um espírito que habita num corpo. Vejam o que é que ele diz. Palavras dele. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Então, existem vários seres corpóreos. Existe onça, existe gato, existe cachorro, existe. Mas Deus escolheu a espécie humana para encarnar os espíritos. E esses espíritos que encarnam são espíritos, diz ele, palavras textuais, que alcançaram um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. O corpo é apenas o lugar onde a alma habita. Segundo, Allan Kardec diz que há no homem três coisas: o corpo, o ser material análogo aos animais; dois, a alma ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo; e três, o laço que prende a alma ao corpo, que ele chama de princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Esse laço, segundo Allan Kardec, chama-se perispírito. Então veja, Allan Kardec diz que nós temos três ingredientes em nós: a alma, que é o ser não material, o corpo e o laço, ou a gente poderia usar uma outra expressão, ele usa laço, mas o cadeado que prende a alma no corpo, a chave que prende a alma no corpo, que ele chama de perispírito. É essa energia que prende a alma dentro do corpo. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém como que pode tornar-se acidentalmente visível ou mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Allan Kardec diz: o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Segunda coisa que ele diz, ou terceira coisa,
Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela perfeição, da sua proximidade com Deus, pela pureza dos seus sentimentos. O das outras classes, ele diz que os espíritos estão em várias classes, os mais puros, que estão mais perto de Deus, e os das outras classes, que se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os da categorias inferiores, na sua maioria, leivados ou eivados de nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme e o orgulho, etc. Comprazem-se em fazer o mal. Há também entre os inferiores que não são nem muito bons, nem muito maus, mas são perturbadores, enredadores dos perversos. A malícia parecem ser o que neles predomina. Então ele diz que existem classes, os puros, existem os maus e existem apenas os perturbadores, os espíritos perturbadores que fazem confusão. Quarto, os espíritos, isso aqui é chave da doutrina espírita. Agora é a chave da doutrina espírita. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Quer dizer, tem os bons, os maus e os bagunceiros, por assim dizer. Mas eles não ocupam essas categorias perpetuamente. Diz Allan Kardec, todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente. Vejam o cerne da doutrina espírita. A vida dos espíritos, que eles estão vivos, bons, maus e bagunceiros, eles encarnam repetidas vezes, muitas encarnações, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos de onde saiu, para passar por nova existência material, a encarna de novo, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Então, segundo a doutrina de Allan Kardec, a pessoa morre e a alma dessa pessoa que morreu fica errante pelo espaço por um longo período de tempo, até encarnar de novo. E nessa encarnação ele vai purificar-se, ou em missão ou em expiação, sofrendo ou fazendo alguma coisa para poder se purificar. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos temos tido muitas existências. Quer dizer, todos aqui já viveram muitas vezes. E que temos ainda outras, e você ainda vai viver outras, mais ou menos aperfeiçoados, quer na Terra, quer em outros mundos. Isso aqui é um outro ponto básico da doutrina espírita, que nós vamos já ver na nossa pregação. Eles creem na possibilidade de habitarmos outros planetas, inclusive Júpiter e Marte. Vamos já mostrar para você. Eles não creem que você possa encarnar no corpo de um animal. É sempre no corpo de uma outra pessoa. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas. Quer dizer, quando você morrer, você vai progredir, você não vai regredir, você vai progredir.
A rapidez do seu progresso depende dos seus esforços que você vai fazer para chegar à perfeição. Os espíritos encarnados, eles habitam em diferentes globos, eles chamam, do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada, mas os espíritos estão por toda parte no espaço, ao nosso lado. Allan Kardec diz assim: eles nos veem e acotovelam-nos, estão acotovelando a gente de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Ele diz que os espíritos, aqueles que já morreram, exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicáveis ou mal explicados, e que não encontram explicação racional, senão no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-la. Os maus nos impelem para o mal. É um gozo para os espíritos maus ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. A comunicação dos espíritos são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, muitas vezes a nossa revelia. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os dos personagens mais ilustres. Você pode chamar eles, para eles falarem com você. Seja qual for a época em que tenham vivido. Os dos nossos parentes, amigos, os dos inimigos. A gente pode obter deles, por comunicação escrita ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além e sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer. Então vejam que por essas declarações de Allan Kardec, o Espiritismo consiste, em resumo, em pelo menos 3 coisas básicas. Primeiro, o Espiritismo consiste na possibilidade de nós nos comunicarmos com os mortos e deles se comunicarem conosco. Segundo, o Espiritismo crê na pré-existência da alma e na sobrevivência da alma posterior. 3. O Espiritismo crê na lei kármica do progresso. Através de repetidas encarnações, nós purgamos os nossos pecados. Através de repetidas encarnações, nos aprimoramos rumo ao progresso espiritual. Mas a pergunta que nós temos que fazer hoje é a seguinte: é o Espiritismo cristão? Porque Allan Kardec escreveu um livro. Ele escreveu 3 principais livros. Já os li todos. O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. São as 3 obras fundamentais, básicas do Espiritismo. A pergunta que nós devemos fazer é: tendo ele escrito um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, será que o Evangelho é espírita e os espíritas são evangélicos? Ou são seguidores do Evangelho? Vamos responder essa pergunta dizendo que não. O espírita não é seguidor do Evangelho. Por quê? Primeiro,
Porque os espíritas não aceitam Jesus como Deus, mas apenas como um filho de Deus. Kardecista Leon Diniz escreveu um livro chamado Cristo e o Espiritismo. Quinta edição, página 55, afirma o seguinte: não, a missão de Cristo não era resgatar com sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo da ignorância e do mal. Nada exterior a nós poderia fazê-lo. É o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. O kardecista Cândido Procópio Ferreira, em seu livro Kardecismo e Umbanda, afirma o seguinte: os espíritas consideram Cristo a maior entidade encarnada que já veio à Terra, mas somente homem e não Deus. Segundo, o espiritismo é cristão? Não, porque os espíritas não aceitam que Jesus seja o único mediador entre Deus e os homens. Eles não aceitam. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, parte C, página 36, Allan Kardec diz o seguinte: a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são vozes do céu sobre todos os pontos da terra e por uma multidão de intermediários. Uma multidão de intermediários. Os espíritas não aceitam o texto do apóstolo São Paulo que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Isso escrito em 1 de Timóteo 2 e 4. Terceiro, o espiritismo não aceita o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No jornal O Reformador, órgão máximo da Federação Espírita Brasileira, no seu número de outubro de 1955, página 236, o Reformador diz o seguinte: a salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro, mas a salvação é ponto de esforço individual, que cada um emprega na medida das suas forças. No livro Roma e o Evangelho, quinta edição, houve uma encarnação de um espírito chamado Maria, que dita as seguintes palavras: Jesus Cristo, são palavras psicografadas de um espírito chamado Maria. Jesus Cristo não podia, nem quis assumir todas as responsabilidades individuais contraídas, ou por contrair, emanadas dos pecados dos homens. E muito menos podia, pelo sacrifício da sua vida, remir a humanidade da pena de desterro a que fora condenada. A redenção da humanidade não se firma nos méritos e sacrifícios de Jesus, e sim nas boas obras dos homens. Que cegueira, diz esse espírito chamado Maria, quanta aberração supor e afirmar que os sofrimentos e a morte do justo foram ordenadas do alto,
em expiação dos pecados de todos. É a mais orgulhosa das blasfêmias contra a justiça do Eterno. Quarto, os espíritas não são cristãos, porque eles não têm a Bíblia como fonte de revelação. O jornal O Reformador, de janeiro de 1953, que é órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, diz assim: do Velho Testamento tiramos o Decálogo, do Novo apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário ou revogado ou sem valor 90% do texto da Bíblia. Carlos Embaçaí, um dos maiores espíritas brasileiros, escreveu um livro, À Margem do Espiritismo, sua segunda edição, página 219, e ele diz o seguinte: nem a Bíblia prova coisa nenhuma, e nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas Escrituras, nem rodopia junto à Bíblia. Nossa base é o ensino dos Espíritos, e daí o nosso nome, Espiritismo. Agora nós gostaríamos de fazer algumas perguntas que mostram se o Espiritismo é ou não é cristão ou evangélico. O que pensam os espíritas a respeito do Espírito Santo? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6, ponto 4, ele diz o seguinte: o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo, o Espírito de verdade, que preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábola. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Quem é o Espírito Santo no Espiritismo? Não é uma pessoa, é a própria doutrina espírita. Ele diz que é o Espiritismo que faz a obra do Consolador, trazendo conhecimento de todas as coisas, fazendo que o homem suba ou saiba de onde vem e para onde vai, e por que está na terra. É ele, o Espiritismo, que atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Agora, a pergunta é a seguinte: já que o Espiritismo se baseia na revelação dos Espíritos e não na Bíblia, porque o próprio Carlos Embaçaí diz que o Espiritismo não rodopia junto à Bíblia, que a base dos ensinos dos Espíritos é a voz que eles ouvem dos Espíritos, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: já que o Espiritismo se baseia na revelação dos Espíritos, os Espíritos são confiáveis? O que eles dizem, nós podemos confiar? O que eles dizem é base para que a gente possa estabelecer uma doutrina? Vou passar a palavra para o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 24, página 315. Veja o que diz o Allan Kardec. Uma das grandes dificuldades do espiritismo prático é a identidade. Desde que se encontram entre os espíritos todas as fases da humanidade, também se acham a astúcia e a mentira. Uns há que não têm o menor escrúpulo em tomar os mais respeitáveis nomes a fim
de inspirar confiança. Ora, se o Espiritismo diz, nas palavras do próprio Allan Kardec, que a voz que nós ouvimos dos espíritos, são vozes às vezes confusas, mentirosas, enganadoras, são vozes de espíritos sem escrúpulo. A pergunta que nós devemos fazer hoje é a seguinte: quando Léon Hippolyte Denisard nasceu em Paris em 1804, que nasceu em Paris em 1804, e ele disse ser a encarnação de um baldo celta que tinha vivido séculos e séculos antes dele, chamado Allan Kardec. A pergunta é a seguinte: será que esse espírito que possuiu o corpo desse Léon Hippolyte Denisard, chamado de Allan Kardec, era verdadeiro ou ele era um espírito mentiroso? Ou era um espírito embusteiro? Como é que nós sabemos? No mesmo livro dos médiuns, o Allan Kardec nos dá uma fórmula para se identificar um espírito, se ele é verdadeiro ou se ele é mentiroso. Um meio empregado, às vezes, com êxito, vejo que ele está todo reticente. É, às vezes, com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica. Quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, quer dizer, quando ele estiver possuindo um médium, manda esse espírito afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, quem é você e se você é realmente quem você diz ser. Allan Kardec diz assim: quando tiver uma sessão espírita, que o espírito tomar conta de um médium, um bom meio de você saber se ele é de Deus ou não é, você manda e diz assim: em nome de Deus, o Todo-Poderoso, me diga se você é quem você é na verdade. Ora, é interessante que ele próprio, Allan Kardec, fez algumas observações absolutamente ridículas como espírito. Veja, no livro dos Espíritos, na página 128 e página 129, na nota de rodapé, Allan Kardec diz o seguinte: o espírito que possuiu esse Léon Hippolyte Denisard disse o seguinte: segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, quer dizer, Marte é mais baixo do que a Terra, sendo Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá do Sol irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados. Animaram personalidades conhecidas. Ouçam o que é que o Allan Kardec está dizendo. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. No Catecismo Espírita da Federação Espírita Brasileira, publicado em 1964, dedica um capítulo à astronomia. E lá afirma que os espíritos nos ensinam que Júpiter tem 4 luas e é favorecido por uma primavera constante e perpétua. Agora, o bom senso e o ridículo demonstram, primeiro, sabe-se hoje que Júpiter não é habitado por ninguém. Segundo, hoje sabe-se que o catecismo espírita está errado
em 11 luas, porque eles disseram que Júpiter tinha 4 luas, e hoje sabe que Júpiter tem 15 luas. No Catecismo Espírita diz que a temperatura lá é uma primavera constante, e hoje se sabe que a temperatura de Júpiter está entre 130 e 140 graus abaixo de zero. Ora, se os espíritos que encarnaram o Leon Hippolyte Denisard não são confiáveis, como é que nós poderíamos confiar nos escritos espíritas que nós temos hoje? Da onde nós vamos tirar segurança para essa doutrina? Da onde que se tira segurança para afirmar alguma coisa? E da onde nós podemos tirar segurança para estudarmos o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel? Porque o primeiro capítulo 28 de 1 de Samuel, Samuel já tinha morrido. Saul está desesperado. E ele está desesperado porque os filisteus vão invadir. Como ele sabe que os filisteus vão invadir Israel, e ele está abandonado de Deus, abandonado dos profetas, abandonado dos homens de Deus completamente, ele consulta uma feiticeira. Veja no versículo de número 5, que ele está tão desesperado, que ele consulta essa feiticeira do seu desespero. No versículo de número 15, veja que Saul sabe que Deus já o abandonou completamente. No versículo 15, a Bíblia diz que Deus se desviou de Saul. Mas aí, nesse desespero, ele consulta uma feiticeira. Se ele consulta essa feiticeira, a pergunta que nós queremos fazer é o seguinte: esse ser, ou esse espírito que falou com Samuel, que falou com Saul, era Samuel mesmo? Ou era um demônio? Um anjo da parte de Lúcifer? É isso que nós temos que saber hoje. Vamos ver da onde vinha esse espírito. Primeiro, o ato de Saul consultar a feiticeira é uma desobediência clara. Isaías, capítulo 8, versículos 18 e 19. Eis-me aqui, Isaías 8, versículos 18 e 19. E os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão o dia amanhecer. Então veja, que ele consultar essa feiticeira, Saul estava violando o princípio de Isaías, que diz que se Deus não falar, é inútil. Se Deus se desviar e calar a boca, é inútil se consultar a médium, a feiticeiro, a necromante. Quem tem palavra para nossas vidas é Deus, e não espíritos de gente que já morreu. Vamos em frente ainda para vermos uma outra coisa. Segunda coisa que a gente precisa lembrar aqui no texto é que Saul nunca viu o pretenso Samuel. Quem viu o pretenso Samuel
foi a feiticeira, no versículo de número 13, veja, que foi a feiticeira que viu o pretenso Samuel. No versículo de número 14, ele, Saul, deduziu que era Samuel. Veja o que é que diz o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na introdução, ponto 12, quando ele diz o seguinte: um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, ele mesmo pergunta, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, tenham realmente animado esses personagens? Esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os que admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se. Vejam que o próprio Allan Kardec afirma que é quase lugar comum que os espíritos inferiores, na linguagem espírita, usurpem, usem o nome de espíritos superiores. Então veja que essa feiticeira, quando ela viu um velho, ela enxergou um homem e disse: vejo um Deus que sobe da terra. Que Deus é esse? O rei pensou e disse: é Samuel. Mas ele estava redondamente enganado. Não era Samuel. Como é que nós sabemos que não era Samuel? 2 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14. Veja o que o apóstolo São Paulo diz aqui. 2 de Coríntios 11, versículo de número 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, a fim deles, e o fim deles será conforme as suas obras. Vejam o que é que aconteceu com essa feiticeira. E como é que eu sei que esse espírito que ela viu não era o espírito de Samuel, mas era um demônio vindo da parte de Lúcifer, o diabo? 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9, 10, 11 e 12. Veja. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então nós sabemos com certeza que esse espírito não era um espírito de humor, mas era um espírito que vinha com engano. Como é que a gente sabe que esse espírito vinha com engano? Como é que eu sei que esse que falou não era Samuel? Era um demônio do inferno. Porque a profecia desse falso Samuel foi falsa.
foi mentirosa. Ele profetizou e profetizou mentira. Querem ver? O que é que ele profetiza a respeito de Samuel ou de Saul? Vejam o que é que esse demônio que tomou o nome de Samuel profetizou a respeito de Saul. Veja, versículo de número 19. O Senhor entregará a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Essa profecia se cumpriu? Não. Vejam que ela não se cumpriu, porque Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. Ele se suicidou antes disso acontecer, furando assim a profecia. Vejam o que é que diz em 1 de Samuel 31 e 4. 1 de Samuel 31 e 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada, atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Como querendo dizer, eu não vou cair na mão dos filisteus. E Saul se suicidou. Segundo, o seu corpo não foi, nem ele depois de morto, o seu corpo foi capturado pelos filisteus. Mas o corpo de Saul, nem o defunto, nem o corpo, foi para a mão dos filisteus, mas foi para a mão dos habitantes de Jabes Gileade, que eram judeus. Vejam 1 de Samuel 31, 11 a 13. Quando ele diz assim: puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Seã. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes e Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-Seã, e vindo a Jabes o queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore, ou de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Uma outra profecia que furou desse falso Samuel é que diz que Saul e os seus filhos iriam morrer. Vejam no capítulo de número 28, no versículo de número 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. É mentira essa profecia, porque Saul tinha 6 filhos, 3 morreram, mas 3 sobreviveram. E a profecia furou. Sobreviveram, morreram na batalha Jonatas, Abinadab e Malquissua. Isso nós encontramos no capítulo 31, versículos 2 e 8. Mas sobreviveram Isbosete, Armone e Mefibosete. 3 filhos de Saul não morreram nessa dificuldade. A profecia foi furada, porque no versículo de número 19 do capítulo 28, o falso Samuel disse: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Saul não podia, e ele não morreu no dia seguinte. Levou 18 dias para ele morrer. Foram 18 dias até que ele morresse. Furou novamente a profecia desse falso Samuel. E por último, como é que a gente sabe que isso aqui não era Samuel? Porque ele cometeu a maior de todas as gafes. Ele disse assim: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ora, como que poderia Samuel estar junto com Saul? Essa doutrina não cabe nem na doutrina espírita kardecista e nem na doutrina cristã. Saul
não podia, no dia em que morresse, ir para o mesmo lugar onde estava Samuel. Primeiro, porque na doutrina kardecista, Saul seria um espírito baixo e Samuel seria um espírito alto, nobre, porque Samuel é um homem justo, santo, digno, e Saul era um devassado, Saul era um podre. Então eles não poderiam estar no mesmo nível, dentro da doutrina kardecista. E dentro da doutrina cristã, bíblica, Saul poderia estar no mesmo lugar que Samuel? Nunca, de jeito nenhum. Querem saber por quê? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo de número 13. Veja o que a Bíblia Sagrada diz. Veja o que a Bíblia Sagrada diz. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara. E ele morreu também porque interrogou e consultou uma necromante, e não ao Senhor. Por isso o matou e o transferiu reino a Davi, filho de Jessé. Então esse aqui não é Samuel, é um espírito demoníaco, é um anjo do inferno que se transveste com o filho da luz para confundir o próprio Saul. Mas várias perguntas estão em aberto. Será que tem razão o Allan Kardec quando diz que não existe nada de errado em se consultar os mortos e que é e é dever nosso aprender deles? Está errado, porque a lei de Deus em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículos 9 ao versículo 14, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha. Não haverá adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte os mortos, pois todo o que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. É verdade que nós podemos ouvir uma nova doutrina, como diz o Allan Kardec, a terceira grande doutrina dos espíritos que se encarnam, e que nós podemos jogar até 90% fora da Bíblia e do Antigo Testamento. Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz, nas palavras do próprio apóstolo São Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, assim agora de novo vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, maldito. É maldito de Deus esse espírito que vem falar coisas que não procede e que não está de acordo com a palavra de Deus. Está certo Allan Kardec em dizer que a missão de Cristo não era resgatar com sangue os crimes da humanidade. Está certo o kardecismo dizer que Jesus não é Deus, e sim apenas uma mediunidade sublime que encarnou entre nós. Não, ele está errado, porque a Bíblia Sagrada nos diz que qualquer que negar a divindade de Cristo
esse tem o espírito do anticristo, porque a Bíblia sobejamente nos diz que ele é Deus. Em João capítulo 1, versículo de número 1, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em Mateus 1 e 23, o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Em Tito capítulo 2, versículo de número 13, ele é chamado de o grande Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo de número 5, Jesus é chamado na Bíblia de Deus bendito eternamente. 40 vezes ele é chamado de Filho de Deus. Em Apocalipse ele é chamado, no 22, versículo 13, ele é chamado de Alfa e Ômega. Em Apocalipse 22 e 13, ele é chamado de princípio e fim. Em Atos capítulo 3, versículo de número 14, ele é chamado de Santo. Em Atos capítulo 10, versículo de número 36, ele é chamado de Senhor de todos. Em 1 de Coríntios 2 e 8, ele é o Senhor da glória. No Salmos 24, versículo de número 8, ele é o Rei da glória. Em Isaías 9 e 6, ele é chamado de maravilhoso. Ele é chamado Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Em Apocalipse 9 e 13, ele é a palavra de Deus. Em 1 de Timóteo 2 e 5, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Apocalipse 19 e 16, ele é chamado de Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, é ele e é nele que nós colocamos a nossa esperança. É no seu sangue na cruz do Calvário que nós dependemos inteiramente. Aleluia!